Olá, que Deus ilumine a sua vida, prospere toda a sua família. Estamos chegando, pela graça do nosso Deus, mais uma segunda-feira, juntos aqui com o Saindo da Crise. E eu quero desejar para hoje, segunda-feira, tudo de bom para você, aos trabalhadores dessa terra. Primeiro dia de trabalho da semana, hoje, segunda-feira, dia de congresso para o sucesso. É verdade, hoje é o dia que nós temos a reunião voltada para a vida econômica, vida financeira aqui na nossa catedral no centro de Florianópolis. O dia inteiro um plantão de atendimento para as pessoas que tanto precisam de ajuda, sabe, nessa área que tem, sabe, judiado de muitas pessoas. A vida econômica tem judiado, tem feito as pessoas sofrerem de uma maneira fora do comum. E se você está agora desesperado, você perdeu o emprego, você faliu a sua loja, você está devendo e não tem para pagar, você tem uma ordem de despejo nas mãos, você tem uma causa trancada na justiça e você diz, pastor Doni, meu Deus do céu, quero ajuda. Então agora você pode enviar um áudio, uma mensagem para a nossa central, o SOS Espiritual que está aí na nossa tela, o 32166162. Sabe, pessoal, você pode, nesse exato momento, grava um áudio, envia aí no WhatsApp. Se você quiser escrever uma mensagem de texto, envia. Nós vamos responder. Se você quiser ligar para o número, liga. Vamos atender. 32166162, DDD é o 48. Você pode fazer isso agora. Começar a semana, hoje, segunda-feira, deixando o nome para a oração. Tá bom? E falando sobre hoje, segunda-feira, nós vamos começar aqui o programa com esse intervalo, falando sobre o que vai acontecer hoje. Hoje é o dia da consagração, oração especial, à parte, separada, para todos os empresários e comerciantes. Eu já volto. Uma luta diária. Não basta apenas ter coragem para iniciar, mas é preciso foco e disposição para dar seguimento e estabelecer o próprio negócio. Empreendedores lojistas, varejistas, atacadistas, independentes ou tradicionais, donos de estabelecimentos em geral, cada um carrega no peito as marcas dos desafios enfrentados diariamente para fornecer um produto de qualidade e que seja útil para o cliente. A aceitação no mercado competitivo, o compromisso de se reinventar todos os dias, manter fornecedores e funcionários para permanecer no ramo da atividade escolhida. Enfim, desafios em cima de desafios. Como vencer e estabelecer em meio a tanta concorrência? Nesta segunda-feira, 22 de maio, a bênção especial para todos os comerciantes e empresários, no Congresso para o Sucesso. Um dia especial para que você, comerciante de qualquer ramo, receba a unção e a capacidade de Deus para multiplicar e alcançar patamares inimagináveis na sua área de atuação. Traga os seus funcionários e o cartão de visita da sua loja. Nesta segunda-feira, 22 de maio, no Congresso para o Sucesso. Faremos hoje aqui no Congresso, segunda-feira, uma oração especial por você que é comerciante, você que é empresário, você que tem o seu próprio negócio, você que tem ao seu lado funcionários, fornecedores, sabe, famílias que trabalham ao seu lado. Nós vamos fazer essa oração para que você tenha forças para enfrentar as dificuldades da vida como um empresário, para que você tenha o melhor dessa terra aqui em Santa Catarina, a fim de você conseguir ter grandes contratos, a fim de que essa empresa, comércio ou loja, sabe, venha ter bons clientes. Terrível é quando uma empresa se mantém em cima de um cliente só. É terrível, porque o mês que o cliente não aparece, tudo dá errado. E você precisa, como um comerciante, como um empresário, microempresário, pedir a Deus bons funcionários, bons clientes, boas vendas, bons contratos. E nós, hoje, segunda-feira, vamos
pedir a Deus, através dessa oração, consagração, que você possa ter o melhor da terra, que você não venha entrar em cilada, em prejuízo, em golpes, a fim de que você prospere aonde você colocar a palma da sua mão. Só que para isso acontecer, é necessário que você saia da sua empresa, do seu local de trabalho e esteja conosco aqui. Faremos essa oração e consagração o dia inteiro, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde e às 19 horas. Eu quero que você, nesse exato momento, acompanhe comigo histórias de alguns empresários que chegaram aqui no Congresso com a vida toda enrolada. O caso, por exemplo, do seu Alcides Produção. Já que hoje é segunda-feira, é dia de Congresso, vamos dividir a história do seu Alcides, que chegou no Congresso de um jeito, de uma maneira, e hoje, depois de um tempo no Congresso, se tornou um homem bem-sucedido. Os seus negócios estão indo muito bem. Olha só essa história do Congresso. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos Sim, você senhor. está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com a dona Marilena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. Eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía, e a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros, já começam as brigas, né? Eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sei. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. Ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Fui ser batizado 3 meses depois nas águas, e 2 meses depois que estava na igreja, eu fui levantado do obreiro. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? Eu tive, o primeiro foi o meu casamento, que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela? 3 anos. Sem desistir? Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus, e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira, eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus. Cheguei em casa feliz da vida. Quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás. Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Eu olhei para ela e pensei assim, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos, que eu nem sabia que existia, e eu encontrei. Não vou trocar por ela. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois, mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, que isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar, e continuava a fé. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira?
Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. As empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a haver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão, quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje. Mas uma coisa você ouviu: sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, Senhor. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. O Alcides mudou a sua vida. Hoje um homem muito bem casado, pai de família, está prosperando. Ele é manso até no falar, em contar o testemunho, mas dá para ver uma alegria muito grande. E o mais interessante nisso tudo é que ele diz assim: depois que o Espírito de Deus entrou dentro de mim, tudo mudou. Porque mudou a vida por dentro, transformou por fora. Não é à toa, meu amigo, minha amiga, que você está acompanhando nessa segunda-feira o programa, não. Não é à toa, não é em vão. É o próprio Deus querendo te dizer que a saída está na fé. Você que carrega 1 milhão em dívidas, 500 mil, 100 mil, e por causa das dívidas você não dorme. Por causa das dívidas que você acumulou na empresa, você não consegue dormir. É noite e dia pensando que vai falir. Noite e dia pensando em passar o ponto para alguém. Noite e dia pensando em mudar de profissão, de área, de ramo. Mas a saída não está em você desistir. A saída está em você lutar contra esse problema e colocar Deus na história. Então, por isso que hoje, segunda-feira, coloque imagens da catedral, por favor, produção, na Avenida Mauro Ramos, aqui no centro, próximo ao Shopping Beira-Mar. Avenida Mauro Ramos, 1310, o dia inteiro vamos estar em plantão de atendimento, tanto eu como o pastor Juliano. Ele estará, como toda segunda-feira, 7 da manhã, ele está clamando sempre meio-dia, ele está orando sempre às 19 horas. Eu sempre estou às 10 da manhã, às 3 da tarde, orando sempre por todos. É um dia inteiro de reunião e de atendimento aos que precisam, principalmente na vida econômica. E ao chegar aqui nesse endereço,
você vai receber gratuitamente a aliança consagrada. Esse é o propósito do ano de 2023. Essa aliança totalmente gratuita. Ao pegar aqui no Congresso, ou você coloca ela na mão esquerda, ou você coloca ela na mão direita, ou coloca na bolsa, dentro da carteira, e aonde você for, o que fizer, a maneira que trabalhar, você vai trabalhar com essa aliança, que representa compromisso entre o homem e Deus. E Deus estando à frente de tudo, não tem como dar errado. Para você entender melhor, vamos a esse intervalo falando sobre esse propósito da aliança e em seguida voltamos. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda, e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Na sua mão eu quero entregar essa aliança, lembrando, totalmente gratuita. Aí você me pergunta, pastor Odônio, o que acontece com as pessoas que chegam aí no Congresso, que pegam essa aliança? Primeiro, elas aprendem a fazer um compromisso com Deus. Não é igual ao homem, você sabe que hoje em dia o ser humano lhe dá a palavra e daqui a pouco quebra a palavra. Hoje em dia a pessoa aperta a sua mão olhando nos seus olhos, prometendo que vai lhe ajudar, quando você menos espera, você cai num golpe. Não é verdade? Você cai numa cilada. Não dá mais para confiar no ser humano. Mas com Deus não. Deus não é homem, como diz a Bíblia, para que minta. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E é essa aliança que Deus quer fazer com você. Acompanhem comigo agora as histórias de pessoas que chegaram aqui no Congresso, pegaram uma aliança e fizeram um compromisso com Deus. Veja só os resultados, sinais, as portas que se abriram. Veja aí. Como é que é seu nome? Fernando. Quando você entrou por essas portas, honestamente, como estava a sua vida? Tava tudo amarrado, né? Eu trabalhava, nunca deixei de trabalhar, só que a minha vida não evoluía. Eu não tinha evolução de vida. Não andava. Não andava. Amarrado em todos os sentidos. Isso, exatamente, em todos os sentidos. Eu tinha profissão, que eu sou eletricista, formado,
Só que eu ganhava bem, só que eu não via a cor do dinheiro, eu não via nada, não rendia, não... Eu tinha serviço, tinha emprego, mas eu não via a cor do dinheiro, eu não sabia onde que ia meu dinheiro. Não tinha controle da situação. Exatamente. Essa é a palavra. Isso. Né? Você ganhava, mas da forma que entrava por uma mão, saía pela outra. Exatamente. Você não via as não coisas, via. Né? E o que o Congresso te abençoou? O que a reunião de segunda-feira fez com você, Fernando? Primeiramente, ela me deu uma direção, né? Eu fiquei com muito medo, porque Deus falou comigo, falou que eu não poderia depender dos outros, que eu tinha que depender de mim. E aí eu relutei, fui, e na época eu ainda trabalhava com meu cunhado. Sei. Aí eu peguei e cheguei para ele e falei, não, vou trabalhar por conta, porque Deus falou comigo. Ele falou, você é louco, você acabou de casar, como que você vai manter a tua família? Eu falei, é Deus. Deus vai na minha frente, Deus me deu uma direção. Você vê, né? É importante essa pessoa de casa entender. Você vem segunda-feira, você está trabalhando de empregado ou de empregada, mas quando você vai recebendo o espírito da fé, seus pensamentos começam a mudar. Quer dizer que aquele Fernando, desacreditado, que nada dava certo, já nasceu dentro dele de ter o próprio negócio. E foi e pediu as contas para começar seu negócio. Exatamente. Foi assim, eu nunca tinha trabalhado por conta, eu nem sabia o que fazer, e no momento que eu saí na rua, eu falei, agora, o que eu vou fazer? E Deus, desde aquele momento, nunca desamparou. Apareceu um contrato que eu fechei que eu nunca imaginava fechar por conta. Fechei, e aí vim viajar para Santa Catarina de férias. Isso que eu já tinha acabado de começar a trabalhar. Sei. Aí vim, porque era final do ano. Aí quando eu vim para cá, a gente veio, gostou da cidade, vamos se mudar para lá, só eu e minha esposa. Daí a gente veio morar para cá, e desde então, daí eu comecei a trabalhar por conta, daí fui trabalhar registrado de novo, mas não deu. Deus falava comigo, você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Eu saí de novo, e desde então, estou só evoluindo, só crescendo. O que você tem hoje? O que você trabalha? Hoje eu tenho um mini mercado. Um mini mercado. E tenho uma assistência técnica de celulares e eletrônicos. Fernando, você sabe que nós tivemos aí uma pandemia. Nós tivemos momentos difíceis. Deus abençoou você? Sim, Ele não deixou faltar nada. E enquanto eu vi o desespero nas pessoas, a minha vida, vamos se dizer que a gente conseguiu mudar de vida. Graças a Deus eu tenho condições da minha esposa trabalhar de casa. Ela não precisa se deslocar, ela me ajuda no mercado, ela faz toda a parte burocrática, só que de casa, cuidando do meu filho, a gente mudou totalmente a rotina, e para nós a pandemia, em vez de ser um desastre, foi muito bom. Para nós foi uma transformação, foi muito boa. Uma virada de chave. Exatamente. Então compensa essa pessoa, Fernando, que está assistindo agora, que está pensando em tirar sua vida, sabe? Que está pensando em desistir de tudo, compensa ela sair de casa e vir? Com certeza, porque eu lembro até hoje, foi um pacto que eu fiz com Deus, e desde daquele voto, a minha vida vai fazer 9 anos que eu fiz esse voto. A minha vida se transformou. Hoje, primeiramente, a paz que eu tenho, e segundo, as bênçãos que Deus vem... Às vezes eu penso, meu Deus, como que eu vou fazer? Deus vai lá e põe a mão e... Você não tem ideia de quanto esse testemunho está ajudando pessoas. Porque tem gente assistindo agora e ouvindo pela rádio que ela diz assim, olha, para mim não tem jeito. E tem jeito. Se você vier e fizer o que o Fernando fez, não é só assistir em casa não, não é só ouvir a rádio não. Deus abençoa o que você faz, a sua atitude. A sua atitude é que vai te abençoar. E segunda-feira você vai estar aqui, dando testemunho também igual a ele. Deus abençoe, Fernando. Amém. Muito mais vai vir. Amém. Como é que é o nome da senhora? Jéssica. E o seu? Felipe. Quem fala? Você, né, Jéssica? Começa. O que aconteceu vindo segunda-feira? O que aconteceu? O que mudou? Então, pastor, a nossa vida era toda amarrada, né? Quando a gente começou, eu não trabalhava, não tinha visão de nada. Tava assim, só ficava em casa e ele trabalhando. E um dia eu vim na nação e Deus me deu uma direção, eu comecei a trabalhar.
E outra coisa que aconteceu foi uma dívida que eu tinha de 35 mil e eu paguei por R$300. Você vê, menina? Você estava parada, sem vir, sem perspectiva, começou a fazer o congresso, começou a prosperar e pagou a dívida de 35 por R$300. Sim, senhor. Compensa a pessoa vir, Jéssica? Com certeza. Sair de casa e vir lutar? Com certeza. De que lugar que você vem? A gente vem aqui do centro mesmo. Do centro mora mesmo? Aqui. Sim, senhor. Já aproveita e já passa aqui e já faz o congresso? Sim, senhor. Que bom. Toda segunda-feira não quebra? Não quebramos, pastor. E no meu caso eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Então, na nação, eu fiz um voto com Deus. Eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou Deus a situação. honrou. Deus é grande, né? Sim, o senhor. Deus desse altar aqui não falha. Não falha. Não deve nada para ninguém. Não, senhor. Deus te abençoe. Muito Amém, mais vai pastor. vir. Tá ligado. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo um pacto com Deus aqui no Congresso, toda segunda-feira, o que Deus fez? Esse ano eu não quebrei o pacto, esse ano eu fiz até o final. Hoje é a última segunda-feira, firme. E aí? Minha loja era meio vazia, agora tá cheia. O senhor tem loja do quê? Loja de automóveis. De automóveis. E eu trabalho com quitações de veículos também. Então, bastante serviço, bastante quitação, bastante carro. Adquiri um carro zero agora, uma Toyota Corolla Premium, né? Dessas novas, carro de quase 200 mil. Deus tem honrado. Também, piscina, bem confortável. Completa. Agora, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Como é que era? Assim, amarração, né? Meu Deus. Não conseguia vender, vida amarrada? Quando eu entrei na igreja mesmo, não tinha visão nenhuma, né? Hoje eu tenho visão, sabedoria e o Espírito Santo. E essa reunião de segunda-feira do Congresso te ajudou? Para mim é muito importante. Abriu tua visão. Quem vem aqui e pega a visão de Deus, vai arrebentar. Funciona. Pegar a visão, funciona. Agora, para quem está assistindo seu testemunho, quem está ouvindo na rádio a sua história, o que o senhor tem a dizer a essa pessoa? A pessoa tem que vir e acreditar no homem de Deus, né? Não adianta ela vir, ficar escutando e não cumprir as coisas com Deus, né? Funciona. Funciona, aí ela vai arrebentar. Amém. Para ou continua? Não, nunca. Amém. É só o começo. É só o começo. Deus te abençoe. Amém. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Por isso que hoje, segunda-feira, é o dia, a oportunidade que também você está tendo. Como essas pessoas receberam a oportunidade e vieram. Ao chegar no Congresso, tudo mudou. Avenida Mauro Ramos, 1310. Hoje, segunda-feira, vamos consagrar todos que são empresários. Você é empresário, tem a sua loja, sua mecânica, seu espaço, seu escritório. Você trabalha por conta própria, você tem o seu número de CNPJ, você é microempresário, você é MEI. Enfim, nós vamos orar a Deus em seu favor. Quando falamos consagrar, para você de casa entender, é uma oração especial. Dentro da palestra do Congresso, nós temos várias orações. Só que toda semana fazemos uma oração especial por um determinado grupo. Nessa segunda-feira, hoje, vamos fazer pelos empresários. Você tem acompanhado aí nas matérias que temos colocado, até no telejornal, tantas pessoas falindo, fechando as portas, quebrando, passando ponto, despedindo funcionário, deixando pais de família sem emprego, porque não suportam a pancada da crise. E essa oração vai ser fundamental, a oportunidade que você está tendo.
Avenida Mauro Ramos, 1310. Eu vou ficando por aqui com a minha participação. Nós lhe aguardamos aqui no Congresso. Que Deus abençoe a vida de todos. Meu forte abraço e até lá.